pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem dar uma sinalizada no chat, se estão me ouvindo e me vendo bem, por favor, para a gente começar o nosso encontro de hoje. Beleza, então. Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária, homeopata. Estou como presidente da Comissão de Homeopatia do CRMV-SP, e essa iniciativa, esse encontro de hoje, é um movimento que a comissão se propôs a fazer. Então, mensalmente, levaremos palestras com temas variados a respeito da homeopatia veterinária, para todos os estudantes e médicos veterinários que se interessem pelo tema. Essas palestras, elas ficarão gravadas e posteriormente serão disponibilizadas no YouTube do CRMV-SP. Então, contamos com uma palestra no mês passado com o professor Estélio, e hoje temos a honra de ouvirmos o doutor Agostinho. Agostinho foi meu professor, meu mestre querido, uma pessoa com muita bagagem na homeopatia, muita prática clínica. Eu brinco que ele é o veterinário que eu queria ter sido, porque ele atende de periquito, papagaio, cachorro, gato, vaca, cavalo, e hoje em dia é muito difícil a gente encontrar veterinários que têm esse modo de atuação, né? Hoje em dia as atuações estão bem específicas, bem especializadas, e Agostinho tem muita história para contar. Então, é uma pessoa que eu tenho muito apreço, muita admiração, e ele traz muito conhecimento prático da homeopatia, né, homeopatia veterinária, e hoje ele vai compartilhar um pouquinho com vocês as experiências, as dificuldades, os percalços, as conquistas da utilização da homeopatia em casos agudos. Então, vou deixar que Agostinho se apresente, fique bem à vontade. Ele é de Conchas, eu sou de Ribeirão Preto e ele é de Conchas, então ele está numa condição de temperatura ambiental mais confortável que a minha, quase sempre, né, Agostinho? Então, eu vou passar a palavra para ele. Eu espero que vocês aproveitem, se deleitem com o conhecimento dele, e no final a gente abre para as perguntas, combinado? Fique à vontade, Agostinho. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada. Boa noite, Thalita. Boa noite, queridos veterinários que estão aí dando a honra para a gente de ouvir. Eu não me considero um professor, mas o pouco que eu tenho de conhecimento, eu gosto de compartilhar, não por mim, mas pela homeopatia, porque a gente, como médico veterinário, quer que a homeopatia ela continue sendo ouvida, continue sendo utilizada, continue sendo conhecida. E uma das lutas da gente de estar na comissão de homeopatia do CRMV é justamente para fazer com que ela seja divulgada. E sempre conversando com os caros colegas, desde o Dr. Fábio, que é o atual vice-presidente do Conselho de Veterinário do Estado de São Paulo, a gente sempre discutiu essa condição de a homeopatia estar dentro das universidades, na veterinária, para que todos tenham esse acesso. Eu mesmo, eu conheci a homeopatia somente 10 anos depois de ter concluído o meu ensino de medicina veterinária. Já estava com a prática de medicina veterinária há 10 anos, e por uma causa interessante de um cliente meu, eu estava atendendo um rebanho de equinos, já contei isso em vários congressos que eu participei, e foi por causa de 2 éguas que eu entrei para a homeopatia. As éguas, de 30 éguas que eu estava atendendo naquele Aras, elas não emprenhavam com os conhecimentos da época que eu tinha, e o próprio cliente, o proprietário dessas éguas, ele falou: por que você não tenta a homeopatia? E eu falei: mas o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. E aí ele me deu as dicas, aí eu falei: mas quem usa? Aí, por felicidade minha, quem usava era o Dr. João Barbudo, que
acabou, que foi meu orientador de 5º ano de veterinária, e depois fiquei sabendo que ele dava aula em Ribeirão Preto, no Instituto de Homeopatia, e acabei fazendo o curso de homeopatia graças a essas 2 éguas aí. E até hoje eu falo que foi uma das coisas mais gratificantes que eu tive de conhecer a homeopatia e de poder contribuir. E com isso, eu aceitei com muito carinho esse convite de participar e dar essa pequena palestra aí de conhecimento em casos agudos. Então, mais ou menos é isso. Eu vou discorrer com vocês todos, aqueles que conhecem a homeopatia um pouco, ou conhecem bem, e os que não conhecem. O tema são casos agudos, né? Mas eu, de tantos estudos que eu vim fazendo, trata de um jeito, trata de outro, o que eu venho seguindo há anos, depois que eu aprendi os conceitos de um grupo indiano de homeopatia previsível, eu tenho tratado a maioria dos casos agudos com a homeopatia previsível do Dr. Praful Vijaykar, da Índia. Ele tem um modo de atendimento muito interessante. Eu acabei seguindo, porque ela se baseia, essa teoria e essa prática da homeopatia previsível, nos 5 elementos essenciais que constituem os seres como parte do universo. Quais são esses elementos essenciais? Fogo, água, ar, terra, éter. O éter é a energia cósmica que impregna tudo e controla a atividade do ser neste planeta Terra. O térmico é o mecanismo regulador do calor, que representa o fogo. A sede, que controla a osmolaridade, é o elemento água. Os sintomas mentais, que você consegue captar no sofrimento dos animais, representam o ar. E alguns sintomas do corpo representam a terra. E isso tudo, então, abrange esses 5 elementos, repetindo, fogo, água, ar, terra e éter, e aí você trata do ser de uma maneira total, você engloba, você consegue dar uma cobertura em todo o ser. Os sintomas... E o que é uma doença aguda? O que é um quadro agudo? Doença aguda é qualquer mal-estar ou enfermidade que possa perturbar a saúde temporariamente de um modo negativo. Isto inclui febres altas, dores agudas, nevralgia, infecções agudas, sejam elas bacterianas, virais ou parasitárias. A maioria dessas anomalias são autolimitadas. A maioria se cura por si, se cura pela reação do próprio organismo. Tipos de doenças. Infecção aguda é um tipo de doença. São febres virais, gripes, amidalites, inflamações, pneumonia, pneumonite, abscessos, septicemia, intoxicação alimentar, diarreia infecciosa, disenteria, cólicas, pleurismo infeccioso, infecções urinárias, infecções de ouvido, enfim, essas são infecções agudas. Este grupo é o que deve ser tratado como agudo se o corpo não autolimitar. Outro tipo de doenças agudas seriam as indisposições, que não se requer tratamento, porque cura por si própria. E um terceiro seria uma exacerbação aguda de uma doença crônica. Esse deve ser tratado na homeopatia com o simílimo constitucional, desde que você consiga encontrá-lo, fazendo uma boa anamnese, uma boa consulta, uma boa pesquisa, você tende a chegar ao simílimo, que acaba curando esse problema de exacerbação da doença crônica. E um outro conceito dessa homeopatia previsível é que nós devemos, e não só da homeopatia previsível, mas da homeopatia como um todo, nós devemos tratar o ser doente e não a doença do ser. Por isso que a homeopatia, ela exige uma boa consulta, uma boa pesquisa, uma boa anamnese, exames, tudo isso para você tentar chegar na totalidade dos sinais e dos sintomas
que aquele ser está sofrendo naquele momento. E essa homeopatia previsível, ela criou umas tabelas com 60 principais, os 60 medicamentos homeopáticos mais utilizados para tratar esse ser doente. A tabela de agudos, ela é baseada na atividade. Por quê? Porque é um reflexo primário de vida ou do ser vivo. A velocidade e o tipo de ações são específicas para constituições específicas. Por exemplo, na homeopatia existem centenas, até 2, 3 mil tipos de medicamentos, mas existe um grupo aí de 60 até 200 que são os mais utilizados. Um exemplo, alguns medicamentos homeopáticos como calcária carbônica, barita carbônica, eléboros, geossêmio, silícia e outros, muitos, eles têm atividades lentas. Então, você está pesquisando, fazendo uma consulta num animal que está sofrendo com um problema agudo ou crônico, qualquer que seja, você tem que já começar a observar como é que é essa reação, se é um quadro lento, se são animais rápidos. Então, aí você já vai começando a selecionar qual o grupo que você vai tratar. Medicamentos como tarêntula hispânica, mercúrio solúbilis, beladona, nux vomica e outros já terão atividades rápidas. São indivíduos que apresentam as suas anomalias de uma forma rápida, eles são rápidos, são ligeiros. Indivíduos como agáricos, medicamentos como agáricos, estramônio, por exemplo, eles terão atividades abrutalhadas. Então, esses dados, essas observações são muito importantes quando você vai pesquisar qual medicamento você vai administrar para aquele indivíduo que está sofrendo aquele quadro agudo. Portanto, as mudanças que ocorrem no quadro agudo, elas devem ser levadas em consideração quando a constituição for afetada. Esta mudança na atividade, sensibilidade térmica, sede e nos sintomas físicos ou mentais é basicamente compensatória por natureza para restabelecer a imunidade. Se tal recuperação não toma lugar, aí tem que se intervir, aí necessita-se de intervenção. Aí você vai pesquisar dentro da homeopatia o similia similibus curantur, que é um dos fundamentos da homeopatia, uma das leis da homeopatia. O semelhante cura o semelhante. Você vai pesquisar a atividade desse indivíduo, se ela é lenta, se ela é rápida, se ele está sonolento, se não está. Você vai pesquisar os térmicos, se ele está com calor, se ele está calorento, se ele tolera mais o calor, se ele tolera mais o frio, se ele não tolera nenhum dos dois, nem calor, nem frio. Você vai ver os gerais, como sede, tem sede, não tem sede, os desejos e aversões alimentares. Você tem que pesquisar, ver a mudança de estado ou atitudes mentais daquele ser. Você pesquisa como é que ele é antes. É um animal dócil? É um animal raivoso? É um animal nervoso? É um animal medroso? Então, você tem que perceber essas mudanças desse estado ou atitudes mentais. E não somente procurar por sintomas físicos. Aí com isso, você vai englobando este indivíduo que está sofrendo como um ser completo. Aí você vai ter maior chance de acertar o tratamento para ele ter uma melhora rápida. Portanto, um medicamento único, uma dose única, você tem que procurar seguir isso daí, para concordar com os princípios, os fundamentos da homeopatia, e procurar seguir a lei de Ehring, de cura, que Ehring foi um médico que descobriu, que estudou, foi para combater a homeopatia, e no fim foi um dos maiores homeopatas que a ciência conheceu. E ele descobriu, nesses muitos anos de experiência dele, que todo o processo de cura tem uma sequência de acontecimentos, da frente para trás, do mais novo para o mais antigo, de dentro para fora,
dos sintomas mais lesivos para os menos lesivos. Então, se observando isso, você percebe que o seu medicamento está agindo de forma correta. Aí, você tem que ver dentro quais são os fundamentos da homeopatia, que são a lei da semelhança, que eu acabei de falar, experimentação no homem-são, que é o que determinaram, que chegaram a busca e a pesquisa e a descoberta de todos os medicamentos da homeopatia, porque foi experimentado em indivíduos do ser saudáveis, aparentemente saudáveis. Um outro fundamento é a dose mínima e o outro é o remédio único. E isso, a homeopatia, para quem não sabe, é uma ciência que surgiu na Alemanha com Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que viveu de 1755 a 1843. Então, essa ciência, para quem desejar conhecê-la, tem que fazer cursos, estudar melhor e saber realmente o que é a homeopatia. Não é o tema de hoje, mas eu citei só para deixar aqueles que nunca ouviram falar de homeopatia mais ou menos a par e até procurar aonde aprender sobre isso daí, porque é uma ciência, é uma terapêutica maravilhosa. Você tem que buscar, como eu falei, os térmicos, se são calorentos, se são friorentos, se são ambitérmicos, pesquisar a sede, se é muita sede, pouca sede, se bebe em golinho, se bebe muita água de uma vez, o intervalo, se bebe poucas vezes. Quando você pega a atividade, você pega os térmicos, você pega a sede, você procura acrescentar 3 ou 4 linhas de cada medicamento que vem nas tabelas que esses ensinamentos do Dr. Praful, eles estudaram, aí você vai chegar com mais 3 a 4 linhas no medicamento. Então, você pesquisa calor, febre, dor, eles podem não ser os mesmos gerais do quadro crônico. Por exemplo, sina, que é o medicamento homeopático, carbovegetáveis, calicarbônico, laqueses, briônia, eles sentem muita sede, mas no agudo podem não sentir sede nenhuma. Sulfur, ópium, antimônio tartárico, arsênico, também medicamentos homeopáticos, eles podem ser sedentos ou não ter sede. Então, estas coisas você tem que saber, essas modalidades, essas características, para você ir selecionando qual medicamento você vai dar naquele quadro agudo. Portanto, ao selecionar um eixo mental, térmico, sede, por exemplo, prostrado, embotado, friorento, sem sede, ou o animal está prostrado, embotado, friorento, com sede, ou prostrado, embotado, calorento, sem sede, ou prostrado, embotado, calorento, com sede. Você acrescenta a atividade dele, os térmicos e a sede, tudo isso junto, se é ativo, calorento com sede, ou se é ativo, calorento sem sede, você vai agrupando esses sinais, esses sintomas, todas essas características daquele animal sofredor naquele momento, e você vai criar um grupo. Você vai poder pesquisar grupos de medicamentos que você vai usar seus conhecimentos homeopáticos, ou então buscar no repertório, qual deles vai cobrir esse quadro. E aí você vai acertar. Você chegando a isso e adicionando o estado mental, mais alguns indicadores do medicamento, que você tem que estudar o medicamento para saber que característica tem esses medicamentos, aí você tem o simílimo, que é aquele medicamento que cobre a maioria, se não todos os sintomas e sinais, e você dá a dose, geralmente com uma dose, você tira o animal daquele sofrimento agudo. E o que você tem que esperar depois disso? Esperar uma agravação, febres, diarreias, etc., no primeiro dia, e uma melhora no segundo dia. Sempre que haver uma melhora no estado geral, sempre tem que haver uma melhora no estado geral, no vigor, no desejo de comer, de beber, no sono, nas excreções, fezes, urina, etc. E procurar observar aquilo que eu já citei, as leis de Ehring e de cura. Aí você sabe se você está acertando. Se você, no primeiro momento, se deu um medicamento, ele teve uma melhora imediata, mas depois começou a piorar, você tem que mudar o medicamento, porque você não acertou esse medicamento. Então, isto
E essa melhora é rápida. Dentro desses quadros agudos, quando você acerta o medicamento, você tem uma melhora rápida, em questão de, às vezes, minutos, às vezes, horas. Eu atendi casos, por exemplo, de quadro enterhemorrágico de cão pastor alemão, que estava, assim, num estado muito grave, com disenteria, muito sangue. Em 10 minutos, ele teve uma piora brutal quando foi administrado. Meia hora depois, ele já estava reagindo de uma forma espetacular. E sarou com uma dose única. Aí você vai pesquisar, então, tudo isso em quadros que eu vou passar rapidamente para vocês. Depois, quem quiser, vai estar disponível em Word aí para ter essa palestra. Então, indivíduos com atividade diminuída. Então, tem aqueles que têm sono irresistível. Eu atendo animais assim, pessoas atendem os animais, às vezes está lá, super sonolento. Então, existem alguns medicamentos que têm essa... São muitos que têm, mas os que mais aparecem, os mais indicados, são antimônio tartárico, nux moscata, ópium, carbovegetábiles, Eléboros niger, sabadila, os mais utilizados. Característica que você pesquisa no antimônio tartárico: sonolento, friorento, sem sede, fraqueza excessiva, irritabilidade ao acordar, transpiração excessiva, quando você pode perceber casos de transpiração, sede de pequenos goles. Então, são características que determinam que eu tenho que administrar antimônio tartárico. Quando que eu devo dar nux moscata? Quando é sonolento, friorento, sem sede, muito sono, boca seca, língua seca, sem sede, quando tem episódios de desmaio e fezes secas. Quando que eu devo dar ópio? Indivíduo sonolento, calorento ou prostrado, calorento sem sede ou atividade normal, nem aumentada nem diminuída, constipado, às vezes sedento, transtornos por sustos. Então, é uma opção para você utilizar ópio. Quando eu devo dar carbovegetáveis? Quando o indivíduo está prostrado, calorento, sem sede, ou atividade diminuída e a própria sonolência, como citada. Eléboros niger é mais sonolento, não tem tantas características, mas não tem utilizado muito, mas é uma das indicações, e sabadila, também muita sonolência. Então, este é um quadro de prostração, que é com sonolência. Segundo ponto, prostração e embotamento. Tem prostrado, friorento, sem sede. Aí temos vários medicamentos: quina, gelsêmium, inácia, ipeca, natrium carbônico, fosfórico ácido, sépia, estafizagria. São os principais que eu venho utilizando nessa terapêutica aí da medicina previsível. Então, prostrado, friorento, sem sede. Quina. A quina tem umas particularidades. Ela pode ser prostrada, friorenta, sem sede, ou pode ser sedenta também. Inquietude mental, ansiedade, sem sede ou sedento, como já citado, sensibilidade extrema, periodicidade do sofrimento, desejo por frutas, fraqueza, flatulência, irritabilidade. Gelsêmio. Quando que eu devo dar gelsêmio? Prostrado, friorento, sem sede, pálpebras pesadas, mas não consegue dormir. Prostração, sonolência, mas como já citado, mas não dorme. São as características fortes para gelsêmio. Inácia, prostrado, friorento, sem sede, com transtornos por pesar. Ansiedade à noite, entre 2 e 5 da manhã. Fome após a febre. Ipeca, prostrado, friorento, sem sede, náuseas, vômitos, com língua limpa. Natrium carbônico, prostrado, friorento, sem sede, tímido, agrava por tormentas, quer ficar só, solidão. Fosfórico ácido, prostrado, friorento, sem sede, colérico, deseja bebidas frias, debilidade mental e física.
Sépia, quando se usa sépia? Prostrado, friorento, sem sede, indiferente. É como se nada tivesse acontecendo. Você olha para o animal e está lá, não toma conhecimento de nada, não reage a nada, não se queixa, tem aversão a consolo. Estafiságria, prostrado, friorento, sem sede, apetite aumentado antes e durante o episódio agudo, a febre, transtorno por cólera, não tolera que mexa com ele. Então, são esses, então, prostrados, friorentos, sem sede. Eixo prostrados, friorentos, sedento. A própria quina, como já citei, a arnica, que é prostrado, friorento, sedento, sensível ao mais leve ruído, cólera ser provocado, não tolera ser tocado. Beladona, prostrado, friorento, sedento, tem manifestações súbitas. Vermelhidão, quando dá para você perceber, irritabilidade, grande sensibilidade por luz, ruídos, barulhos, quadros congestivos. Calcária carbônica, prostrado, friorento, sedento, tímido, quer toque, companhia, proteção, contato, deseja água fria, sede de água fria. Quando se deve dar eupatório perfoliato? Prostrado, friorento, sedento, vômito, sede extrema de água gelada e, às vezes, água quente ou morna, e tem dores ósseas, quando dá para você perceber que esse animal está tendo dores ósseas. Mas é uma das características de eupatório perfoliato, dores nos olhos. E o ciamos, prostrado, friorento, sedento, travesso, embotado, pálpebras pesadas, hiperativo. Nux vômica, prostrado, friorento, sedento, agrava por luz, ruídos, irritável quando provocado, briguento, rancoroso, tem transtornos por antibióticos, remédios em geral. Fósforos, prostrado, friorento, sedento. Fósforos gosta de toque, de mesmerismo, de ser acariciado, tem temor no escuro, quer água fria, gelada, tem traços tuberculínicos, que são características de animais mais ou menos delgados, não necessariamente, mas principalmente esses animais às vezes pedem mais fósforos do que um animal obeso, gordinho. Cilícia, prostrado, friorento, sedento, cara inchada, abdômen inchado, calor da cabeça, coluna e pés, transtornos por frio após superaquecimento, sede extrema noturna, cilícia, eixo prostrado, calorento, sem sede, apismel, briônia, carbovegetáveis, laqueses, licopódio, pulsatila, sulfur, tuia. Então, quando você deve dar apis melífica? Prostrado, calorento, sem sede, ou prostrado, calorento, sedento também o apis. Apis tem inquietude mental, tem ansiedade, calorento e sem sede, às vezes sedento, edema, sintomas urinários associados, cólera, dominador, pálpebras edemaciadas, aumento da frequência urinária, mas com urina escassa, e ciumento. Briônia, quando se dá briônia? Prostrado, calorento, sem sede, mas pode ser sedento também. Tem boca seca, sem sede, geralmente. Pressão melhora, deitado, imóvel. Pressão melhora, pode, geralmente deitado, imóvel, deitado sobre a parte dolorida. Pode ter sede de grandes quantidades em intervalos longos também. Irritáveis, apáticos, secos, piora com o movimento, fezes duras. Quando eu devo dar carbovegetáveis? Prostrado, calorento, sem sede, atividade diminuída, sonolência, estase de todos os sistemas, quer ser abanado, quer ventilador, quer ar livre, quieto, lento, tímido, descargas fétidas, flatulência, icterícia,
você tem que excluir esse medicamento se o animal estiver muito ativo. Aí não é carbo-vegetáveis. Laqueses, prostrado, calorento, sem sede, agrava durante e após dormir, sensibilidade por apertos, coleiras, roupas, agrava à noite e ao acordar, tem boca úmida, pode às vezes ser sedento também. Licopódium, outro medicamento da farmacotécnica homeopática, prostrado, calorento, sem sede, ou às vezes sedento, colérico, gosta de comida quente. Pulsatila, prostrado, calorento, sem sede, inquietude mental, ansiedade, às vezes boca seca, deseja consolo, colo, variabilidade de modalidades e sintomas, sente às vezes frio pela manhã, calor à tarde, sede, num momento, daí a pouco não tem sede nenhuma, ansiedade à noite, ou melhor, variabilidade, modalidade, sintomas, quer ar livre, doçura, são brandos, quer companhia, pulsatila. Sulfur, quando se dá sulfur? Prostrado, calorento, sem sede, ou sedento, ou inquietude mental, ou ansiedade, calorento, sem sede, geralmente. Vermelhidão, quente, coléricos, cabeça e patas quentes, ansiedade à noite por volta da 1 da manhã, aversão a banhos, boca úmida, com ou sem sede. Tuia, prostrado, calorento, sem sede. Transtorno por vacinações, picadas de insetos, são indivíduos cautelosos, gordinhos, robustos, delicados. Eixo prostrado, calorento, sedento, a maioria já foi citada aqui, como Apis-mel, como Brionia, como Laquese, que às vezes pode ter sido, como Licopodium, como Sulfur. Tem, além desses, Mercúrio solúbilis, que é prostrado, calorento, sedento, ou tem inquietude física, calorento, sedento, ou inquietude mental, desobediente, muita salivação, sede excessiva, obeso ativo, às vezes, precoce, pode, às vezes, ser friorento no quadro agudo. Nátrium muriático, prostrado, calorento, sedento, agrava com o sol, quer solidão, o indivíduo quieto, irritado, vômito com febre, às vezes. Então, esses quadros de atividade diminuída. E quadro de atividade aumentada. Inquietude física é uma atividade aumentada. Acônito napellus é muito inquieto, muito friorento, manifestações que vêm após um golpe de frio, às vezes até por golpe de calor, adoece. Cálice sulfúrico, inquietude física, calorento, sem sede ou sedento, tímido, magro, não ansioso. Rus toxicodendro, inquietude física, friorento, sedento, movimento melhora, indivíduos dóceis, febre à tardinha, por volta das 18 horas. Tarêntula hispânica, medicamento retirado da aranha, tarêntula hispânica, tem inquietude física sempre, calorento ou friorento, com sede ou sem sede, desobediente, come coisas indigestas, movimento constante, perverso, destrutivo. Então, são esses da inquietude física. Medicamentos, indivíduos com inquietude mental, ansiedade, friorentos. Arsênico álbum, deseja pequenos goles de água, comida quente, sem sede ou sedento. Fraqueza, agrava à meia-noite. Camomila, inquietude mental, ansiedade, friorento ou calorento, sedento, sempre sedento, rude, quer ser carregado, ruborizado, quente, tem agressividade, intolerância à dor, irritável, agrava por volta das 9 horas da manhã.
sina, inquietude mental, ansiedade, friorento sem sede, ranzinza, quer ser carregado. Muita indicação para quadros verminóticos. Ferrum metálico, inquietude mental, ansiedade, friorento, sedento, anêmico, melhora ao ar livre, agrava por contradição, rubor também tem. Ferro fosfórico, inquietude mental, ansiedade, friorento, sedento, tímido, sofrimentos súbitos, rubor, aversão à companhia, melhora ao ar livre, lateralidade direita, sofrimentos que acontecem mais do lado direito, anêmico. Quina, já muito citado, também tem inquietude mental, friorento sem sede ou sedento, barita carbônica, friorento sedento, apis melífica, já citado, calorento sem sede, na inquietude mental, pulsatila, calorento sem sede, com inquietude mental, nux vomica, friorento sedento, com inquietude mental, mercúrio solúbilis, calorento sedento, com inquietude mental. Inquietude mental ansioso calorento, alguns já citados, a maioria. Além desses, o tuberculino, com inquietude mental, ansioso, calorento, deseja movimento, passear, gosta de leite frio, tem ossos longos, esbelto. Então, são estes. Esse é o quadro dos principais medicamentos que a gente utiliza em sofrimentos agudos, de acordo com essa teoria, de acordo com essa prática, que eu venho tendo muito bons resultados. E aí eu faço algumas sugestões. Quando você pega um indivíduo com sede excessiva para água gelada, aí se pensar, friorentos, pensar em acônito, em petróleo, em fósforos, em calcária carbônica, em veratrum album. Então, são indivíduos com sede excessiva para água gelada, friorentos. Sede excessiva para água gelada, friorentos raivosos. Camomila, nux vomica, colossintes, heparsulfur. Calorentos, sede excessiva para água gelada, calorentos. Natro muriático, briônia, sulfur, mercúrio solúbilis, tuberculino. Sem vontade nenhuma de beber. Pulsatila, apis, briônia. Então, às vezes você pega quadro com sede excessiva, mas às vezes sem vontade nenhuma de beber. Você não vai descartar um medicamento. Então, tem que pesquisar para chegar no quadro que cubra a maior parte dos sintomas, sinais que você está pesquisando para você acertar o remédio. Sede por frequentes goles de água. Aí nós temos, por friorentos, arsênico, antimônio tartárico, natrium arsenicosum, colossintes, quina. E esse dos friorentos. Calorentos, frequentes goles de água, pulsatila, sulfur. Sede para bebidas mornas ou quentes, cascarilha, licopodium, eupatorium perfoliatum, que tem sede excessiva por fria na maioria das vezes, mas pode ter por bebidas quentes. Náuseas acompanhando uma febre, natro muriático, ipeca, arsênico, eupatorium perfoliatum, fósforos, briônia, sépia. Então, tem náuseas. Vômitos excessivos com a queixa principal. Natro muriático, eupatorium perfoliatum, antimônio tartárico, ipeca, veratrum, cóculos, sina, camomila, licopodium, arsenicum album, ferrum muriático. Indivíduos que são apavorados, não permitem toques. Acônito, tuia, stramonium, licopodium, arsênico, ambragrísia, barita carbônica, ipeca, antimônio tartárico, argentum nítrico. Então, são vários medicamentos para você pesquisar naqueles que não quer ser tocado. Indivíduos, alguns podem ser sedentos e sem sede, como já citados,
Repetindo, antimônio arsênico, antimônio tartárico, quina, pulsatila, apis, beladona, silícia. Pode ser sedentos nas crônicas e sem sede nas agudas. Sina, cáli carbônico, laqueses, briônia, sulfur, tarêntula, beladona, barita carbônica. Sem sede nas crônicas, sedento nas agudas. Ipeca, apis, pulsatila, sede por goles, antimônio tartárico, sede por goles, quina. Bom, esses são os principais medicamentos no quadro agudo que eu tenho sempre procurado. Às vezes, eu preciso entrar no repertório para achar algum outro que eu não consigo cobrir com esses daí, mas, na maioria das vezes, nos quadros agudos que eu trato, esses medicamentos cobrem. Esses apanhados todos vão estar disponíveis aí. O que eu podia falar assim, de agudos, o modo que eu trato, é isso. E a maioria que dá para a gente perceber bem são nos animais, nos pets. Às vezes dá para você pegar alguma coisa em cavalos, raramente dá para você pegar isso em bovinos, ovinos e outros animais. A casuística minha de tratar agudos nesses animais é quase nada, porque a maioria das vezes os proprietários desses tipos de animais, eles vêm procurar a gente quando eles já aplicaram de tudo no próprio sítio, na própria fazenda, por iniciativa própria ou por sugestão dos vendedores de loja. Aqui na minha cidade, Conchas, tem várias pecuárias, agropecuárias, e esses vendedores, esses atendentes de loja, eles são treinados pelos laboratórios a indicar medicamentos, medicamento para dor, medicamento para diarreia, medicamento para febre, medicamento para cólicas, enfim. E os proprietários, os tutores, eles procuram o veterinário sempre depois. São raros aqueles que vêm e consultam a gente para atender nesse tipo de animal quadros agudos. Infelizmente, porque a gente poderia contribuir muito mais, com muito menos gasto, com muito menos sofrimento para os animais, usando a homeopatia. A homeopatia, ela é fantástica. Quando você acerta, a recuperação do animal é muito rápida, porque ele não tem intoxicação, ele já está doente, ele já está sofrendo com a sua imunidade baixa, ele já está sofrendo com diarreia, com vômitos, com febre, com tosse, enfim, com os quadros agudos, e não bastasse isso, as pessoas tascam-lhe antibióticos e outras drogas que têm os seus efeitos bons. Não nego, eu muitas vezes já usei, ainda uso, porque eu não sou, infelizmente, não consigo praticar somente homeopatia. Eu faço o que é possível para atender bem aquele animal. E tem gente que ainda não gosta, não aceita, não quer. Eu respeito, apesar de eu tentar impor e provar para a pessoa, e às vezes eu permito até que use medicamentos juntos, mas para depois mostrar que acelera a cura. Então, mas você sempre tem que observar aqueles fatores que determinam se você está acertando o medicamento, que é o vigor, que é a volta da fome, que é o sono, que é a vontade de brincar, de caminhar, enfim, aí você percebe que o animal está entrando em processo de cura. Uma coisa que eu falo para vocês, todos esses anos de vida prática que eu tenho, esse ano, se Deus quiser, no fim do ano, eu vou completar 43 anos de médico veterinário. Muitos de vocês não têm, alguns até um pouquinho mais da metade dessa idade. Não estou falando isso para dizer, para me vangloriar, não. Mas esses anos, sempre atendendo animais, todo dia, quase nunca tira férias para nada, atendendo à noite, de dia, de fim de semana, de sábado, domingo, de feriado, atendendo, você vai adquirindo uma prática, uma experiência. E uma das coisas que, como eu já citei no começo, eu lamento,
é que as faculdades, as universidades de veterinária não dão essa oportunidade, não mostram essa oportunidade do aluno já aprender essa técnica maravilhosa, essa terapêutica maravilhosa, porque é uma ferramenta, é uma arma muito poderosa para melhorar o bem-estar, para melhorar a saúde, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar as condições econômicas, porque os tratamentos com medicamentos homeopáticos são muito mais econômicos, são muito mais em conta. Então, são coisas que a gente vem aprendendo, vem fazendo, vem utilizando e vem consolidando a segurança da homeopatia. Aqueles que criticam, que condenam, eles o fazem porque não conhecem. A gente nunca deve criticar, nunca deve falar nada daquilo que você não conhece. Vai estudar, vai pesquisar, vai testar para ver se realmente funciona ou não. A maioria das vezes, o que não funciona são os homeopatas, quando não acertam, porque a homeopatia em si, ela sempre funciona. Nos quadros, ela sempre funciona. Só tem uma coisa, você tem que acertar o medicamento. Eu agradeço muito a atenção de vocês todos. Muito obrigado ao Conselho de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, à doutora Thalita, aos colegas da equipe, e estou à disposição, se eu puder responder alguma questão, estamos aí. Bom, Thalita? Muito obrigada, Agostinho. Muito interessante a sua palestra, né? Você trouxe até mais profundidade no tema, então acredito que aqueles que já têm uma certa familiaridade conseguiram identificar ali os medicamentos que você foi mencionando, os que não têm familiaridade com o tema também já tiveram noção das diversas possibilidades que a gente tem como terapêutica dentro de um repertório de medicamentos homeopáticos. Então, quero agradecer muito a sua contribuição, a sua partilha aqui conosco, agradecer a todos os presentes, agradecer ao nosso presidente, doutor Odemilson, ao nosso vice-presidente, doutor Fábio Manhoso, que foi quem criou essa comissão de homeopatia. Estamos aqui hoje graças à iniciativa do doutor Fábio Manhoso. Sim, é um mundo de informações, como disse o Richard ali no chat, e eu espero que, de alguma maneira, né, vocês tenham se encantado e se deliciado aí com os ensinamentos do doutor Agostinho. E a próxima palestra, se não me engano, é no mês de agosto. Né? No mês de agosto, a gente tem uma próxima palestra com a doutora Maria do Carmo Arenales. Fiquem atentos às redes sociais, que o CRMVSP está sempre divulgando os eventos por lá. E muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda dá tempo de fazer, temos uns minutinhos. Tem uma pergunta deixa eu só ver aqui quem perguntou. A Lídia pergunta, Agostinho, se existe uma correlação conhecida da homeopatia com a medicina chinesa. Acho que ela perguntou isso, imagino, porque você falou dos elementos, né, dos 5 elementos. Eu acho que é isso. E a Regina está perguntando quando que esse vídeo vai estar disponível. Então, esse vídeo ele vai para edição e depois ele é disponibilizado no YouTube do CRMV-SP. Eu não sei exatamente o prazo, mas provavelmente dentro de alguns dias ou poucas semanas, tá bom? Se você puder responder, Agostinho, a Lídia, a respeito da relação com a medicina chinesa. Olha, Lídia, é muito boa pergunta. Aliás, essa pergunta eu fiz para um dos mestres que, infelizmente, já faleceu, que era o doutor lá do Lamasson, o criador lá, o fundador do Lamasson. Nossa, fugiu até o nome dele agora, meu Deus. Doutor Isal? Doutor Isal Carneiro Soares. Então, eu fiz essa pergunta porque eu achava muito interessante. Ele falou, não existe relação nenhuma. Bom, pode ser, sei lá, o Hahnemann era tão estudioso, falava 10 idiomas, era um gênio. Não sei, que eu saiba, não existe. Agora, o pessoal da homeopatia previsível lá da Índia, do Dr. Praful, esses têm estudos, eles estudam profundamente, até eles seguem fases da Lua, se é Lua cheia, se é Lua nova, astrologia.
eles englobam um monte de conhecimentos e encaixam tudo para ter o melhor tratamento possível para aquele indivíduo. Eles não são veterinários, eles são médicos, mas eles têm um conhecimento, inclusive esses apanhados aqui que eu passei para vocês todos, existe um livrinho que é Como Tratar a Homeopatia Previsível, do Dr. Praful, só que é para o ser humano. E eu enxuguei isso daí, porque muitos desses quadros, está tudo em tabelas, mas eu enxuguei porque tem muitas coisas que você dá para perceber só no ser humano. Por exemplo, um quadro aqui de ópio. Contente e sem queixas, aparenta estar satisfeito, complacente. Como é que você vai perceber isso aí em animais? É um pouco complicado. Um outro, só para citar rapidinho. Hiperca, depreciativo. Como é que você vai achar isso num animal? Saber se o animal é depreciativo? Orgulhoso, dificuldade para agradecer. Então, são coisas do ser humano. Então, o que eu passei para vocês todos é o que dá para você perceber nos animais. Pode ser que um dia nós, os veterinários do futuro, consiga entender o íntimo dos animais aí e vá saber o que ele está sentindo. O Leonardo da Vinci já falou isso aí em 1500 e poucos, que vai chegar um dia que o ser humano vai entender o mais íntimo dos animais e ele vai ver quanta barbárie ele vem fazendo. Então, há quem diga até que o ser humano vai aprender a se alimentar sem comer animal, sem comer carne de uma vez, por nada de carne. E aqueles que comem vegetal também comem carne, porque você come um chocolate e você está comendo insetos. Você está comendo animal também. Então, são linhas de pensamento. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas é o que eu sei. Eu já vi algumas correlações sobre medicamentos homeopáticos. Então, medicamentos homeopáticos atuando em órgãos específicos que correspondem aos 5 elementos e que, portanto, com uma capacidade de regular o pentagrama chinês de uma maneira mais efetiva. Então, é possível fazer uma prescrição de medicamentos homeopáticos baseado onde está o desequilíbrio do pentagrama e onde precisa ser ajustado. Mas, como Agostinho bem disse, na base da homeopatia não existe essa correlação. Imagino que os sábios orientais consigam fazer esses links de uma maneira mais natural até do que nós, né? Mas acho que Agostinho, ela está dizendo que sim, que você respondeu a pergunta, e tem uma pergunta da Ana Paula, perguntando a respeito da disponibilidade dessa tabela, como que você poderia disponibilizar. Se você quiser, eu não sei, daria para mandar por e-mail depois? Não sei se o Leandro ela pode vai nos estar. O que ajudar. eu fiz foi em PDF, né? Está tudo escrito Está aí. em PDF. Está tudo Tá bom. escrito. Eu vou conversar com o Leandro, ver se a gente encontra uma forma de disponibilizar o material para o pessoal. E acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Agostinho? Não, eu só tenho a agradecer, porque a gente, enquanto está podendo participar de congressos, de dar essas palestras, essas conversas, eu acho que você está sempre, todo mundo que está assistindo, sempre um pouquinho, vai aprendendo, pelo menos vai ter uma visão. Não, homeopatia, tem gente que usa homeopatia e está satisfeito. Então, eu sou satisfeito com o que eu uso, eu comecei a ter muito mais resultados na minha prática de médico veterinário quando eu conheci a homeopatia. Então, muitos casos que eu não conseguia curar, hoje eu curo com homeopatia. E eu deu oportunidade. Hoje, pequenos animais, eu só trato com homeopatia. Não utilizo mais antibiótico, nada de remédio, só uso homeopatia, que era um sonho meu. Eu ainda não consegui chegar nela nos animais chamados de grande porte, animais de produção, porque ainda existe esse viés aí. Mas tem muitos desses complexos aí, desses grandes laboratórios homeopáticos, não preciso nem citar o nome, mas tem vários, que vem produzindo que eu indico. Ao invés da pessoa usar antibióticos e outras coisas, não. Está com carrapato, está com berna, está com verme, está com mosca, dá-lhe homeopatia. Você não pode pesquisar para aquele animal individualmente, existem bons complexos que vão contribuir. Então, eu sou pela homeopatia.
Tá ótimo. Muito obrigada, Agostinho. É sempre um prazer te ouvir. Eu fico muito contente de estarmos juntos na comissão, com toda essa paixão, com toda essa dedicação, com todo esse conhecimento em prol da homeopatia e compartilhando aqui com todos os presentes. Obrigada a todos, tenham uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigado, um beijo no coração.